Oi, gente, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, gente, olha só. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer aqui a correção comentada do teste de redação de vocês, tá bom? Que foi o teste que vocês fizeram aí na semana passada, né? Então, na semana que vocês fizeram o teste. E aí, nós vamos fazer essa correção comentada agora, pra gente ver aqui quais seriam as respostas corretas, né, de cada questão. E tirar, né, algumas dúvidas que vocês tiveram aí também no processo, tá bom? Acho que o momento da correção comentada já vai esclarecer algumas dessas dúvidas, beleza? Vou aumentar aqui um pouquinho a nossa visualização para passar para a nossa correção. Questão 1. Aponte as principais características do artigo de opinião no que diz respeito aos fatores descritos abaixo. Então, nosso conteúdo para esse teste era o artigo de opinião, né, que foi o que a gente estudou até agora nesse trimestre. E nessa primeira questão, vocês iam precisar dizer como que o artigo de opinião se organiza em relação a esses dois fatores aí, que seriam a estrutura e linguagem. No caso da estrutura, nós vimos que o artigo de opinião ele é organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. E vimos também o que é que aparece em cada uma dessas partes, em cada pedacinho desse texto, né? No caso da introdução, vai ser a apresentação do tema, né? No caso do desenvolvimento, vai ser o momento em que a pessoa vai apresentar a sua opinião e argumentar para defender o seu ponto de vista. E no caso da conclusão, vai ser o fechamento do texto, né? Que vai ser quando você pode retomar brevemente o assunto principal e, até se desejar, apresentar uma proposta de solução do problema, tá bom? Então, essa seria a resposta da nossa letra A. Vamos formar aqui uma resposta escrita. Quais são algumas principais características da estrutura? Vou mudar a cor para destacar aqui. Vamos lá, então, está organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é o Então, olha só, gente, como que ficou a nossa resposta aqui. Só terminar aqui a conclusão, depois uma breve retomada. Prontinho. Olha só, estrutura está organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é o início do texto, o momento de apresentação do tema que será discutido. O desenvolvimento é o momento de aprofundamento do tema, expondo a opinião do autor e argumentos que se relacionem com a sua opinião. A conclusão, por sua vez, é a finalização do texto. Pode apresentar uma breve retomada da temática principal e uma proposta de solução do problema. Tá, então, a resposta seria mais ou menos por aí, né? Era só mesmo caracterizar cada partezinha do artigo de opinião. E aí quem colocou qualquer coisa parecida tá correto, né? Letra B, linguagem. Qual que é a linguagem do artigo de opinião? Nós vimos, é uma linguagem simples, né? Não precisa ser uma linguagem rebuscada, a gente pode fazer uso de palavras simples. Nós podemos usar a primeira pessoa, né? Então eu posso falar na minha opinião, eu acho que, não tem nenhum problema, eu posso falar assim no artigo de opinião.
E também nós vimos que nós podemos adaptar nossa linguagem dependendo de com quem nós estamos falando, né? Então é aquela historinha. O jeito que vocês conversam com o irmão de vocês, com os primos de vocês, com o colega de escola de vocês, normalmente não é o mesmo jeito que vocês conversam com a diretora da escola. Vocês podem falar sobre o mesmo assunto, mas vocês vão usar palavras diferentes. Por quê? Porque a gente muda a forma como a gente fala, dependendo de com quem a gente está falando. No caso do artigo de opinião, quando a gente vai escrever, isso também pode acontecer. Se eu vou escrever um artigo de opinião para um prefeito da cidade, eu vou usar uma linguagem, né? Se eu for escrever aqui mesmo para minha professora de redação, eu posso usar uma linguagem diferente. Então, pode fazer essa adaptação aí, beleza? Como uma resposta escrita, nós podemos colocar aqui, é uma linguagem simples. Linguagem simples que permita a compreensão do maior número possível de pessoas. Além disso, admite o uso da primeira pessoa. Então, eu posso usar a voz na primeira pessoa. Vou botar assim, admite o uso da primeira pessoa, bem como adaptações na linguagem, levando em conta com quem se fala. Tranquilo, gente? Então, essa seria a resposta da nossa primeira questão. Simplesinha, né? Só a gente comentar o que a gente estudou aí sobre o artigo de opinião. Ok. Questão 2. Sobre o artigo de opinião, é correto afirmar. Então, na questão 2, a gente vai procurar aqui a alternativa correta. Letra A. É um gênero narrativo, através do qual assuntos que dividem opiniões da sociedade poderão ser abordados. Então, veja bem, no artigo de opinião eu vou falar, sim, sobre assuntos que dividem a opinião da sociedade. No entanto, gente, não se trata de um gênero narrativo. Ok? O artigo de opinião não é narrativo. Professora, quais são os gêneros narrativos? Bem, os gêneros narrativos, gente, são os gêneros que contam histórias. Esses também são chamados, costumam ser chamados de gêneros literários, né? Muitos gêneros literários, eles são narrativos. Então, a gente tem a crônica, o conto, a fábula, o romance, aqueles contos de terror, de mistério, as lendas. Então, todos esses gêneros que estão aí para contar histórias, eles são chamados de gêneros narrativos. Não é o caso do artigo de opinião. O artigo de opinião não está aqui para contar uma história, né? Ele está aqui para trazer uma temática social e a opinião da pessoa sobre ela. Portanto, não é um gênero narrativo. Então, a letra A está errada. Letra B. É um gênero que, embora permita que a opinião do autor seja expressa, não admite expressões como, na minha opinião, penso que ou considero que. Nós acabamos de ver aqui em cima, ó, que admite o uso da primeira pessoa. Então, eu posso usar essas expressões. Na minha opinião, eu acho que... E a letra B está dizendo aqui, ó, não admite. Então, está dizendo que eu não posso usar. O que não é verdade, eu posso sim usar. Portanto, a letra B também está errada. Letra C. Costuma abordar assuntos da atualidade que tenham relevância social e promover debates a respeito desses temas. Ok, né? Na letra C a gente vê aqui que tá tudo certinho. São temas atuais, temas que têm relevância social, então temas que são importantes para a sociedade e promove debates sobre eles. Então, a letra C está certinha. Vamos ver a letra D. Costuma apresentar linguagem simples, objetiva, com textos escritos sempre na terceira pessoa. Então, a gente viu agora sobre linguagem, e é verdade que apresenta uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, mas olha só, textos escritos sempre na terceira pessoa. Isso aqui não é verdade. Porque se eu posso usar essas expressões, né, na minha opinião, eu acho, então eu posso usar a primeira pessoa. Portanto, a letra D também está errada, o que nos diz que a alternativa correta seria a letra C. No teste de vocês, as alternativas apareceram embaralhadas. Então, não necessariamente a alternativa correta de vocês lá foi a letra C. Mas quem marcou a alternativa que trazia isso aqui como proposição, acertou. Ok? Questão 3.
Qual a importância da linguagem argumentativa para o artigo de opinião? E quais recursos podem ser utilizados para a construção dos argumentos? Então, por que é bom usar uma linguagem argumentativa e como é que eu posso fazer isso? É isso que essa questão quer saber. E nós já sabemos também essa resposta. O artigo de opinião se chama assim porque eu vou defender uma opinião sobre um determinado assunto. Como é que eu defendo a opinião, gente? É só falando que eu acho que é assim porque eu acho que é assim? Não. Eu defendo isso através de argumentos. Eu preciso convencer as pessoas sobre a minha opinião. Eu só vou convencer usando bons argumentos. Então, por isso que ela é importante, tá bom? Então, vamos responder a primeira parte. Qual a importância da linguagem argumentativa para o artigo de opinião? É importante porque o artigo de opinião tem como objetivo convencer o leitor a respeito da opinião de quem escreve. Eu só posso convencer através de argumentos. Então, é essa a importância de quem escreve. Tal convencimento, vamos colocar aqui, tal convencimento, vírgula, é feito através de argumentos. Vamos separar aqui esse pontinho. Tal convencimento é feito através de argumentos, beleza? E a segunda parte da pergunta: quais recursos podem ser utilizados para a construção dos argumentos? Como é que a gente pode melhorar os nossos argumentos aí a fim de que eles fiquem mais fortes? Então, nós vimos que nós podemos usar as notícias que são veiculadas em grandes jornais, né, os dados estatísticos, as citações de pessoas que falaram sobre aquele assunto. São algumas coisinhas aí que a gente pode usar e nós vamos ter argumentos mais convincentes. Tranquilo? Então, para construir os argumentos, vírgula, podemos usar dados estatísticos, notícias veiculadas em jornais, citações de especialistas no assunto. Ok, gente. Então, essa aí seria a resposta da questão 3. Os argumentos são importantes porque a gente precisa convencer as pessoas da nossa opinião e podemos fazer isso usando esses recursos aí. Vamos seguir agora para a questão 4. Questão 4, leia o texto abaixo e em seguida responda ao que se pede. Então, aqui vocês precisariam ler o texto e interpretar, né? Analisar o texto que aparece aqui. Eu não vou ler aqui agora, mas o texto se chama Progresso versus Araras Canindés, e é um texto que falava sobre uma cidade, né, no Mato Grosso do Sul, que estava passando aí por uma situação de progresso, né, econômico, desenvolvimento econômico, e isso estava comprometendo aí a sobrevivência de araras canindés, que eram aves características dessa cidade. Então, é sobre isso que esse texto fala, né, basicamente. Aí, obviamente, que na leitura vocês perceberam que ele vai apresentar dados, os argumentos dele, mas, de uma maneira geral, é isso, né, que o texto fala. Aí nós vamos para as perguntas aqui. Letra A. Qual é o tema do texto? Então, gente, quando eu estou perguntando o tema do texto, como eu já mencionei para vocês, o que a gente quer saber é qual é a ideia principal desse texto. Então, o que é que esse texto, ele principalmente está falando? E aí nós precisamos nos lembrar o seguinte, ó. O tema do texto não é a mesma coisa que o título do texto, tá bom? Se eu perguntasse qual é o título do texto, o título seria Progresso versus Araras Canindés. A gente olha para o texto e já sabe qual é, porque é a primeira coisa que a gente vê, é o que vem ali na primeira linha, é o que apresenta o texto, né? Mas o título não necessariamente é o tema. O tema do texto a gente percebe depois que a gente lê e a gente faz essa pergunta, né? Qual é a ideia principal desse texto? A resposta dessa pergunta é que vai ser o tema, tá bom? Então, título e tema não são a mesma coisa. Gravem isso na mentezinha de vocês. Porque muitas vezes acontece a gente perguntar qual é o tema do texto, a pessoa vai lá e coloca o título. E não, o título é uma coisa, o tema é outra coisa.
tá bom? Nesse caso aqui, nesse texto, a gente já, eu até comentei quando eu falei que basicamente esse texto fala sobre o desenvolvimento econômico, os impactos, né, que o desenvolvimento econômico estava causando para uma cidade no Mato Grosso do Sul. Então esse seria o tema. A ideia principal que a gente tem aqui é essa. Então, qual é o tema do texto? Os impactos ambientais que o desenvolvimento econômico está trazendo para uma cidade no Mato Grosso do Sul. Eu comentei para vocês, né, que a ideia principal desse texto era essa, então isso é o tema. Letra B. Qual a opinião do autor acerca do assunto abordado? Então, o que é que o autor acha sobre essa questão aqui? Vamos voltar no texto aqui para a gente ver. A gente pode perceber a opinião dele em vários momentos. Mas tem uma frasezinha aqui que resume toda a opinião do autor sobre isso. Olha só. Nessa frase aqui, ó. Se de um lado isso representa progresso, de outro, problemas. Então, a opinião do autor a gente pode resumir nesse ponto aí, que o desenvolvimento econômico pode sim representar problemas para a sociedade. Essa é a opinião que o César Henrique, né, que foi quem escreveu esse texto, tem. Como é que eu sei, professora, que essa é a opinião dele? É porque todo o restante do texto está estruturado a partir dessa opinião. Então, para eu encontrar a opinião do autor, quando ela não aparece, né? Às vezes ela pode aparecer na minha opinião, ou eu acho que... Mas quando ela não aparece assim, a gente se pergunta, né? Sobre o que esse texto vai se desenvolver mesmo. E aí a gente vai ver que todo o texto vai se desenvolver a partir disso aqui, né? A sequência do texto. Então, essa é a opinião dele, né? César Henrique. Vamos responder aqui, na nossa letra B. Qual a opinião do autor acerca do assunto abordado? Então, a opinião dele que o desenvolvimento econômico não traz só benefícios, mas também traz problemas. Beleza? Quais argumentos o autor utiliza para defender o seu ponto de vista? Então, agora a gente vai para aquele pontinho. Eu já sei qual é a opinião. Como é que essa pessoa sustenta essa opinião? Ai, gente, deu vontade de espirrar, desculpa. Desculpa, gente. Desculpa. Então, como é que o autor sustenta essa opinião aqui? Olha só. A opinião dele é que esse progresso econômico está trazendo problemas, beleza? A gente já viu isso. Então, a gente precisa pensar que o que ele usa para defender essa opinião tem que estar relacionado com essa ideia de que está trazendo problemas. Como é que a gente acha aqui no texto? Bom, voltando ao texto, a gente vai ver aqui, ó, esse ponto específico, ó. Três Lagoas sofre grave processo de agressão. Pássaros e outros animais silvestres, entre eles a arara canidé, vem perdendo território, gramíneas e milhares de árvores frutíferas. No lugar dessas, inauguram-se ruas, condomínios, plantam-se eucaliptos e são estendidos fios de alta tensão que matam as aves a toda hora. Olha só, isso aqui, quando a gente lê essa parte aqui do texto, vocês não concordam que isso aqui já está apresentando alguns problemas? São problemas que o desenvolvimento econômico está trazendo. Quando o autor traz isso aqui, ele já está dizendo aí, gente, pontos que corroboram com a opinião dele. Então, essa parte desse texto, ela responde a nossa letra C, né? Como é que o autor justifica a sua opinião? Então, ele diz que pássaros e animais silvestres estão perdendo território. Tá? Vamos colocar aqui a nossa resposta. Quais argumentos ele utiliza? O argumento de que pássaros e animais silvestres estão perdendo território e que diversas aves estão sendo mortas
pelos fios de alta tensão instalados na cidade. Então, tudo isso aí ele já apresenta como um problema, né, que está gerando esse progresso econômico. Então, quando ele traz isso aqui, corrobora, né, concorda com a opinião que ele colocou lá em cima, tá bom? Letra D. É possível afirmar que no texto o autor apresenta uma proposta para solucionar o problema debatido? Se sim, qual? Vamos voltar para o texto. No texto ele diz como é que pode resolver esse problema. Olha só, ele diz aqui pra gente, né, que se esse problema não for solucionado, enfim, vai prejudicar ainda mais o lugar, né? E aí ele tá falando, continua falando um pouco sobre a importância de progredir, mas que estão acontecendo desastres. Aí vem o último parágrafo, que ele diz: embora pareça ser um impasse difícil de ser resolvido, há soluções simples, como estimular projetos voltados para a educação ambiental, tanto em escolas quanto em empresas que investem ou querem investir no município. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a proposta que ele apresenta de solução para o problema. Como é que a gente pode resolver esse problema? Ele diz estimular projetos voltados para a educação ambiental em escolas e empresas. Isso solucionaria o problema. Poderia, né, de alguma maneira, solucionar o problema. Então, vamos colocar aqui a nossa resposta. Ele apresenta uma proposta de solução? Sim, apresenta, né? Foi a pergunta que foi feita. E aí, a gente coloca com essa proposta, que é estimular a educação ambiental em escolas e empresas interessadas em investir no município. Isso daí, na opinião do autor, poderia contribuir para a solução do problema, tá bom? Então, gente, é basicamente isso. Esse foi o testezinho de vocês, que estava bem tranquilo, né? Não tinha nada que a gente não tivesse visto. E é isso. Qualquer dúvida que tenha permanecido aí sobre a resolução do teste, a gente pode conversar na nossa aula Zoom, tá bom? Um beijo e até mais.